continuamos daí na América Latina. Bom, na América Latina, essa semana teve uma notícia, né, da famosa nuvem de gafanhotos, né, que está chegando da Argentina para o Argentina, Uruguai, e pode estar chegando ao Brasil. Tem gerado uma curiosa dizendo que ainda bem que não é uma nuvem, o presidente não é um gafanhoto e a nuvem é de Bolsonaro. Essa é uma piada, né, que vem rodando aí nas redes sociais. A possibilidade de destruição da produção na região sul do país, no Mato Grosso, toda essa região, é muito grande, estão gerando problemas sérios e uma tensão muito grande. Bom, a América Latina essa semana ultrapassa mais de 100 mil mortos pela Covid, né? Os países da América Latina registraram 2.859 mortes nas últimas horas, 24 horas, ou seja, você tem aí um número brutal de mortos pela Covid. O vírus vem ganhando força na América Latina devido à desigualdade, cidades densamente explotadas, as legiões de trabalhadores informais, sistemas de saúde que foram minados pelo neoliberalismo, né, enfim, e os governos que também têm atrapalhado, né, os governos têm tido um papel fundamental também de atrapalhar, né, isso é reconhecido inclusive no New York Times, tem uma matéria essa semana exatamente colocando essas questões. Bom, daí nós vamos para a Venezuela. Na Venezuela, o Conselho Eleitoral recém-indicado se declarou em sessão permanente para as eleições parlamentares de 2020. Então já estão sendo organizadas as eleições agora para o período 2020-2025, elegeu uma nova Assembleia Nacional. Na semana passada, inclusive, eu estava comentando sobre algumas pesquisas que já estavam sendo feitas lá. A Assembleia, né, atual, ela foi declarada em desacato pelo Tribunal Supremo de Justiça, mas o Conselho Nacional Eleitoral convidou as organizações políticas venezuelanas a apresentar suas propostas, e vários dos partidos de direita, inclusive alguns de direita, da oposição, participaram dessa discussão, dessa indicação, né, e tudo mais. O Tribunal Supremo de Justiça nomeou a 12 de junho os reitores e reitoras do CNE, os seus suplentes, né? Isso, como eu coloquei, foi fruto de um acordo. Uma série de partidos participaram, em 16 de setembro do ano passado, né, e a mesa de diálogo nacional. O Guaidó está desesperado, né, com a possibilidade dessas eleições. O Maduro tomou a iniciativa, né, já desde o início desse processo, inclusive colocando a possibilidade de um referendo revogatório no início do ano que vem para verificar o apoio popular ao seu governo, colocou esse desafio, né, para a oposição, e o Guaidó agora fez uma declaração dizendo que não reconhece mais o Zapatero como interlocutor na Venezuela, porque o Rodrigo Zapatero, perguntado se seria bom para a Venezuela se o governo Maduro caísse, ele respondeu que não, que acha que é bom para a Venezuela existir um acordo, uma negociação, né? Um discurso, inclusive, ensaiado um pouco pelo Trump essa semana, um discurso assim de tentar retomar a negociação com o Maduro e tudo mais. Enfim, isso vem demonstrando um fortalecimento, né, do governo Maduro no cenário internacional, mas não tem que levar nenhuma ilusão, porque o interesse do governo americano é a derrubada do governo Maduro. O parlamento venezuelano, essa semana, a Assembleia Nacional, declarou uma questão que é fundamental, que é uma discussão que vem tendo naquela região há muito tempo, há quase 100 anos, que é a situação do território de Esequibo, que é um território da Venezuela reivindicado pela Guiana. Isso, a Guiana tinha aceitado um acordo que foi feito em 1966, mas em 2018 a Guiana entrou no Tribunal Penal Internacional pedindo uma revisão e dizendo que aquele território era deles e tudo mais, querendo criar, inclusive, né, algum tipo de atrito que justificasse, inclusive, a intervenção dos Estados Unidos
ou da OTAN na região para defender a Guiana, enfim. É uma situação extremamente delicada e a Assembleia Nacional, de maioria opositora, tomou o posicionamento de que não vai aceitar que esse equipe seja retirado, né, da Venezuela. Uma outra notícia importante que saiu essa semana é que as autoridades venezuelanas anunciaram que o seu país está em quarto lugar para a apreensão de drogas. Então, essa é uma notícia muito importante para desmistificar todo o ataque dos Estados Unidos ao governo de Maduro, dizendo que é um governo ligado ao narcotráfico, que estimula o narcotráfico, que tem lucros com o narcotráfico, enfim. De acordo com o relatório mundial sobre drogas do Escritório das Nações Unidas contra Drogas e Crime, a Venezuela ocupa o quarto lugar em todo o mundo em apreensões de drogas, bem como no desmantelamento de laboratórios para processar cloridato de cocaína. Então, isso é uma pancada no discurso trumpista do imperialismo estadunidense de que a Venezuela estaria envolvida, o próprio governo da Venezuela estaria envolvido no tráfico de drogas. O país, a Venezuela, não tem o índice mais baixo de uso de drogas, de prevalência de uso de drogas, abaixo de 0,01%. Nem nesse sentido, né, você pode dizer que a Venezuela tem um consumo de drogas significativo. Nos últimos 14 anos, a Venezuela deteve 158 líderes de organizações de narcotráfico. 48% foi deportado para a Colômbia, 27% dos Estados Unidos e 25% para outros países. Então, quer dizer, isso é uma pancada e, mais uma vez, é uma derrota para o imperialismo americano, a própria ONU, né, declarar essa postura da Venezuela, essa posição da Venezuela em relação ao combate do narcotráfico no mundo. Isso talvez, né, venha influenciando, inclusive, a postura, né, do governo americano, que essa semana deu um golpe no Guaidó, né, deu dúvidas sobre o reconhecimento e propôs a possibilidade de se encontrar com Maduro, né? Talvez eu pudesse pensar sobre isso, disse o Trump. Maduro, perguntado sobre se ele se encontraria com o presidente venezuelano, ele respondeu: Maduro gostaria de conhecer, eu nunca me oponho às reuniões. Sabe, raramente me oponho às reuniões. Ou seja, todas as tentativas nos últimos 2 anos para tentar desestabilizar o governo de Maduro foram derrotadas brutalmente pela mobilização popular, pelo apoio popular ao governo de Maduro, pela União Cívico-Militar, e eu acho que o imperialismo americano está sentindo, né, que por essa via ele não vai ter grandes possibilidades de derrocar, né, a Revolução Bolivariana. Então ele vai tentar outras alternativas. Se a conjuntura ficar mais favorável em outro momento, ele volta a tentar derrubar de uma forma mais violenta. Mas agora talvez ele vá, e aí esse vai ter que ser o grande cuidado da Revolução Bolivariana, que ele vai tentar, obviamente, criar fissões, né, no governo, tentar criar possibilidades, né, até mesmo no processo eleitoral. É sintomático que ele queira negociar, queira conversar agora, nesse momento de eleições para a Assembleia Nacional, para de repente apoiar um outro campo, né, político, para disputar a Assembleia com o governo do Maduro, não sei. Alguma coisa tem por trás dessa tentativa de aproximação, né, depois do tanto que eles apostaram no do quanto que eles investiram no Guaidó e que não levou a nada. O Guaidó hoje é completamente desmoralizado e isolado. Bom, até escondido, né? A gente vai para... não. Algum tempo atrás estavam divulgando, eu procurei saber se aquilo era real, e era realmente. Ele fazia reuniões do parlamento na garagem, no
salão de festas do prédio dele, aí pedia para os vizinhos não usarem a internet para não atrapalhar, né, as reuniões do parlamento, né, um cartazinho, um negócio assim grotesco. E esse presidente, hein? Me lembrou muito a oposição cubana, que faz aquele estardalhaço, quando você vai ver é um cara numa salinha diminuta que não representa ninguém, que, sabe, Com 2 seguidores. Tem 2 seguidores, recebe uma grana preta dos Estados Unidos para ficar ali reproduzindo as notícias que os Estados Unidos banca ele para reproduzir, para criar fatos, e por aí vai. Bom, eu acho interessante, professor Aurélio, antes de sair da Venezuela, que o quadro da pandemia, no fim das contas, terminou por fortalecer, né, a posição do governo Maduro, que se bem enfrentava antes uma forte crise econômica pela queda dos preços do petróleo, pela pressão dos Estados Unidos, o bloqueio e tudo mais, pela forma como vem gerindo a situação de crise, de pandemia, né, o nível de popularidade do Maduro vem crescendo muito nos últimos meses. Isso, foi uma derrota institutos brutal, mexicanos e de outros países. Nem sequer a chegada dos navios, institutos venezuelanos. A chegada dos navios iranianos, a postura do México de dizer que vai vender gasolina para a Venezuela, ali do lado, praticamente, né? A postura do próprio Irã, estimulando a criação, acordos econômicos com o Irã para terem supermercados iranianos. Exato. Né, trazendo foi ontem ou antes de ontem que chegou mais um barco iraniano carregado de alimentos destinados à construção de um mercado iraniano na Venezuela. Exato. E aí tudo isso vai reforçando perante a população o compromisso que esse presidente, que esse governo tem com seus interesses. Quer dizer, para que eles vão querer derrubar um governo que está garantindo o controle da Covid, junto com eles, né? Um governo que, junto com o seu povo, está conseguindo superar esses limites. Não é à toa que as pesquisas da semana passada davam, né, a vitória, as pesquisas que eu falei da semana passada estavam apontando a vitória do PSUV nas eleições parlamentares no final do ano. E a força do Maduro hoje é tão significativa que ele se propõe até mesmo, né, a que a direita, que a oposição, faça um referendo revogatório no início do ano que vem. Uma pessoa que tivesse isolada completamente perto de uma possibilidade de derrubada jamais iria propor um referendo revogatório, principalmente no momento de pandemia. Importante isso que o professor coloca. Para quem não sabe, a Venezuela tem um artigo na Constituição que foi lançada pelo Chávez lá em 99, que depois de 2 anos do governo, a população pode, através de um número X de assinaturas, que agora eu não lembro exatamente o total, mas é um número bem baixo de assinaturas, a população pode chamar um referendo. Acho que chega a 10% dos eleitores, uma coisa assim. Exato, é mais ou menos isso. Para convocar um referendo que pode revogar o mandato presidencial, ou seja, se a população depois de 2 anos e meio, 2 anos e meio não estiver satisfeita com o governo, ela pode ter um mecanismo constitucional legal para retirar o presidente e convocar novas eleições. Isso é muito interessante, em especial para aqueles que dizem que na Venezuela não existe democracia. Uma ditadura, né? Quem tiver curiosidade, bota no Google para ver quantas vezes o Chávez se submeteu a esse referendo. E agora o Maduro se propõe a fazer a mesma coisa. Isso se a oposição conseguir o número de assinaturas, porque também houve momentos da oposição tentar e não conseguiu o número de assinaturas. Pior, falsificar as assinaturas e mesmo assim o governo aceitar o referendo e derrotá-lo no referendo. Isso que aconteceu, né, na Venezuela. Bom, na Argentina, né, nós vimos na semana passada a quantidade de denúncias sobre as espionagens que o macrismo promoveu durante o governo. E aí, essa semana, houve uma proposta no parlamento de Buenos Aires de investigar a espionagem durante o macrismo, né? Macri, inclusive, teria enviado a reuniões de catadores,
tem inclusive uma espionagem ilegal em relação a Cristina Kirchner, em que a Agência Federal de Inteligência teria vigiado a ex-presidente, enfim, uma série de equívocos, né, e que isso vai gerar, obviamente, uma comissão de investigação no parlamento e provavelmente vão ser encontrados muito mais dados em relação a esse tipo de comportamento do governo do Macri. Para vocês terem uma ideia, o neto do Macri, o Dario Neto, que era secretário dele, é apontado como um dos que orientou os espiões do ex-presidente. Então isso aí vai dar ainda muito caldo, né, para esse debate na política argentina. Né? Ao mesmo tempo, você começa uma nova quarentena, né, mais restrições, o crescimento de infecções, mortes, ocupações de leitos e de terapia. Então, o Alberto Fernandes, o governador e prefeito de Buenos Aires, resolveram endurecer a quarentena. Né? Isso foi gerado também pela questão dos bairros populares e tudo mais, então eles vão reduzir a circulação, fazer uma quarentena mais firme para poder, enfim, conter o avanço da Covid. Outro que foi o ex-ministro da energia de Macri foi denunciado criminalmente essa semana por negociações incompatíveis e por não cumprir os deveres de um funcionário público. Ele teria violado a lei ao dolarizar as tarifas com o objetivo de garantir lucros das empresas às custas dos usuários. Então você imagina, né, que na Argentina ex-ministros estão sendo, né, devidamente julgados pelos seus equívocos, né, por terem tido uma postura completamente contrária aos interesses públicos durante o governo do Macri. No Chile, o governo Piñera está sob fogo a crise sanitária no país. O número de casos de Covid está explodindo, o Chile está entrando no inverno, a sociedade científica está implorando que o presidente mude radicalmente essa estratégia, né? Ou seja, o que está acontecendo no Chile hoje, o que era no início considerado um milagre, né, já está se levando em consideração. Existem denúncias de que, na realidade, o Piñera manipulou os dados da Covid-19 no início da pandemia. E por isso também o ministro da Saúde renunciou, não se fala mais em imunidade de rebanho, mas em quarentena forçada, multa, prisão, inclusive um lockdown radical que eles estão chamando de hibernação. Então, e a economia do país está numa crise brutal, está desmoronando, e isso vai gerar uma crise econômica profunda nos próximos anos no Chile, somado a manifestações populares que provavelmente vão ser retomadas, já estão ocorrendo, mas vão ser retomadas amplamente com o fim da pandemia. Nós já estamos vendo que ali o Chile vai ter um papel importante. A luta de classe no Chile vai ter um papel importante para o avanço aí da luta de classe na América Latina. Bom, na Bolívia, a ANES, sob uma violenta pressão, anunciou que as eleições serão em 6 de setembro. Né? Ela tinha suspendido as eleições no início de maio, mas depois foi pressionada, né, violentamente para que ela mantesse, né, as eleições. O candidato do Evo Morales está na frente. O sonho dela era tentar impedir essas eleições, enquanto que a crise da Covid na Bolívia também está levando a uma situação de colapso, né, dos hospitais bolivianos. A maioria dos hospitais estão à beira do colapso. A escalada da epidemia foi brutal, ultrapassou 25 mil infecções no país, que o tamanho da Bolívia isso é muita coisa. Enfim, era uma situação difícil da autoproclamada presidente da Bolívia, né, representante dos interesses americanos e também influência brasileira, está sendo muito complicada.
Está tendo toda uma controvérsia também sobre a questão dos voos fantasmas do avião presidencial boliviano. Eu havia falado isso no ano passado, no programa passado, né, de acordo com o detalhamento dos movimentos do avião. Ele realizou nada menos que 25 voos para o Brasil desde a renúncia de Evo Morales em novembro do ano passado. Teve um voo para Brasília em 11 de novembro, apenas 24 horas após a renúncia do Evo Morales. Então, uma denúncia aí que está criando também um problema sério para a ANES, enfim. O processo eleitoral. As eleições presidenciais estão marcadas para 6 de setembro. O Movimento ao Socialismo, que é o partido de Morales, né, está à frente nas intenções de voto. O Arce, que é o candidato, está com 24%. O Mesa está com 17,1%. Em terceiro vem o ex-presidente Jorge Quiroga, com 14,8%. E, por último, em quarto, a Janine, com 9,6% dos votos. Saindo dessa situação boliviana, eu acredito até que o Hélio vai aprofundar um pouco mais, não sei, ele falou algumas coisas sobre o México. Essa semana no México foi uma semana, né, marcada literalmente pelo terror. Né? Houve cadáveres, incêndios, ataque a chefe de polícia, guerra política, enfim. Está havendo um conflito político entre o presidente López Obrador e os governadores da oposição, e a média de assassinatos por mês no México está chegando a 3 mil assassinatos. Então está uma situação extremamente difícil. Né? Na última sexta-feira, 19 de junho, né? Sexta-feira anterior, tiveram vários enfrentamentos. No dia 20, 10 corpos foram encontrados empilhados na estrada, né, para vocês terem uma ideia, né, no estado do México. E isso, obviamente, não é um exemplo isolado. Em 20 de junho, membros do Exército prenderam 26 membros do cartel de Santa Rosa, na cidade de Celaya, em Guanajuato, incluindo os familiares da organização criminosa. Imediatamente, o José Antônio Yepes, El Barro, levou os membros do cartel a queimar 21 carros, 6 empresas e um lote vago em Celaya, em retaliação. Enfim, no domingo, 15 pessoas foram mortas no dia 21 de junho em São Mateus, no Achaca. Na sexta-feira agora, 26 de junho, ou seja, ontem, houve um ataque contra o chefe de polícia da cidade de Óxico, né, que acusou o cartel de Jalisco, nova remuneração da emboscada, né, que foi numa das principais avenidas da capital mexicana. Duas escoltas dele morreram, com uma mulher que estava passando pela área no momento do ataque. 2 civis e 3 ônibus uniformizados foram feridos após esse ataque. Então você tem uma violência brutal acontecendo no México, já não é de hoje. Né? De dezembro de 2018 a maio de 2020, o governo registra uma média de quase 3 mil homicídios intencionais por mês, não são nem homicídios intencionais, e somente em 2019 o México atingiu um total de 34.608 assassinatos. Então, isso é um contexto muito complexo. Né? Esse confronto político entre o López Obrador e os governadores estão alimentando essa. E, claro, a oposição aproveita isso para atacar o Obrador. O governo federal tem tentado, né, modificar essa situação. Os governadores não fizeram, criticam o López Obrador, mas também não fizeram esforços para fortalecer a polícia estadual, ficam dependendo o tempo inteiro das forças federais, como a Guarda Nacional, né, e não se vê nenhuma perspectiva de médio prazo para resolver essa situação, né, no México. Uma situação extremamente complicada, não é por menos que o governo do López Obrador, né, devido aos seus limites, por exemplo, não tem apoio dos zapatistas. Os zapatistas têm uma postura extremamente crítica ao governo do López Obrador,
e propõe, inclusive, a derrubada desse governo, a implantação de um outro Estado, enfim. Uma situação, o México vive uma situação muito difícil, não é de hoje. O povo mexicano está num processo extremamente parecido com outros lugares da América Latina. É impressionante como hoje o conjunto da América Latina está passando por situações muito parecidas. Nós estamos numa etapa agora que já vinha, isso aí é fruto de uma crise, que já o reflexo de uma crise mundial do capitalismo, que atinge duramente a América Latina e que com a pandemia vai aprofundar muito. A luta de classes tende nos próximos anos a se radicalizar enormemente. E as forças políticas que não perceberem isso vão estar alijadas aí do curso da história. Vão ser completamente alijadas. De América Latina, em Minas Gerais, o nosso giro foi esse. Muito obrigado, professor Aurélio. Antes de passar para o professor Éden, pedir rapidamente a todos que nos sigam no Instagram, @cotidiano_news, no Twitter, @cotidiano_news, no facebook.com/cotidiano news. Obrigado a todos que nos acompanham. Lembrando que essas e outras notícias você confere no www.cotidiano.org. Professor Éden. Bom, começando pelo ponto mais quente da América Latina essa semana, que foi o México, eu gostaria de trazer alguns números que são importantes para a gente compreender que uma das primeiras coisas que aconteceu, e o Aurélio estava falando sobre a onda de violência que o México passou nas últimas semanas, e o atentado que teve ontem contra o secretário de segurança do governo do Distrito Federal da Cidade do México. E aí uma das primeiras coisas que o ministro das Relações Exteriores do México, Marcelo Ebrard, ele fez, foi ligar justamente para os Estados Unidos para poder questionar sobre questão de trânsito de armas na fronteira entre o México e os Estados Unidos. Lembrando que existe uma relação conflituosa entre os Estados Unidos e o México já há um bom tempo relacionada às fronteiras. O Obrador, no início da pandemia da Covid-19, ele tinha anunciado o fechamento da fronteira do México com os Estados Unidos por causa da questão da Covid, mas também tem outras questões também extremamente relevantes também relacionadas a isso, que é principalmente o tráfico de armas. E aí eu queria trazer alguns números que são importantes, porque apesar da violência, né, o México é um dos estados mais violentos do mundo, inclusive um dos mais violentos na América Latina, talvez só perca para a Colômbia em número de assassinatos. O México ele tem os seguintes números em relação à entrada de armas vindas dos Estados Unidos. São 200 mil armas anuais, 567 armas por dia e 22 armas por hora de fogo que entram no país. Ou seja, para a gente ter uma noção, uma ideia básica, porque no México não existem lojas de armas, existem lojas de armas nos Estados Unidos. Então, muitos traficantes de armas vão para os Estados Unidos, compram armas e levam para o México. Isso é muito comum, embora poucas pessoas saibam. E ainda sobre esse atentado, é importante falar que o atentado contra o secretário de Segurança do Distrito Federal da Cidade do México, esse atentado não seria só contra o secretário de Segurança. De acordo com algumas fontes do governo que foram divulgadas, esse atentado também seria também contra a governadora do Distrito Federal, a senhora Cláudia Sheinbaum. Ela estaria nessa linha de frente também. Lembrando que Cláudia Sheinbaum, ela é uma governadora que é do mesmo movimento que faz parte o presidente, o Andrés Manuel López Obrador, que é o presidente, que é o movimento Morena, Movimento de Regeneração Nacional, e esse atentado ele aparece justamente no momento onde parece que a autoridade do país, né, a autoridade do presidente, ela vai se desgastando. O Aurélio estava colocando aí uma situação, né, que é a oposição dos governadores contra a presidência, né, contra o governo federal. Existe uma aliança entre governadores da oposição, que aí abrange desde governadores do PRI,
que é o Partido Revolucionário Institucional, até governadores que fazem parte do Partido Ação Nacional, todos eles envoltos de uma oposição para poder justamente buscar desestabilizar o governo Obrador. E aí o México, né, na semana retrasada, não foi essa semana, mas foi na semana retrasada, o Obrador, em uma entrevista coletiva, ele divulgou uma série de documentos revelando uma articulação por parte da oposição com forças estrangeiras para poder derrubar o governo de López Obrador. Lembrando que o Obrador ele impediu nas últimas semanas a operação de uma empresa espanhola, tinha uma empresa espanhola que estava pagando, literalmente pagando mesmo, para que determinados telejornais divulgassem notícias, não só notícias duvidosas, mas também notícias que difamassem o governo federal, justamente para poder desestabilizar o governo de Andrés Manuel López Obrador. Lembrando que o México ele é um dos países mais afetados pela Covid-19 na América Latina. O México é um país que havia começado consideravelmente bem na sua condição de combate à Covid-19, mas que depois a coisa foi saindo do controle, porque tanto o governo federal ficou vacilante em relação a algumas medidas em relação ao isolamento, quanto os governos locais eles não foram tomando determinadas medidas de isolamento. Lembrando que no México a economia informal ela é uma parte considerável da economia do país, assim como também o tráfico de drogas. E aí, assim, colocando-se friamente, existe uma boa parte da população, inclusive, que é empregada dessa forma, e que parte dessas revoltas em relação que pode-se dizer, né, de revoltas de guerra, né, dos cartéis do narcotráfico, pode estar relacionado também com essa relação com a Covid, porque dentro de uma crise do tamanho como essa, onde a circulação internacional ela é extremamente dificultada, principalmente por causa do fechamento da fronteira, um dos principais afetados, né, é o comércio de drogas, né? Então, é o tráfico de drogas. Então, existe aí um grande enfrentamento por parte dessas forças entre si e com o governo federal. E aí o governo mexicano também fica diante de um dilema, porque o governo mexicano, o presidente Obrador havia prometido durante sua campanha presidencial que ele não militarizaria o país, que ele buscaria um outro diálogo, uma outra ideia de segurança pública, e que até o momento tem sido respondido da mesma forma como era respondido antes, com a militarização das ruas, a Guarda Nacional, inclusive o Exército e a Marinha estando presente em boa parte do território mexicano, principalmente no norte do país, em algumas regiões no norte do país. E aí, né, tem uma outra informação também sobre o México, só para fechar. O ministro da Fazenda do México informou que hoje foi informado essa semana que ele pegou o Covid-19, ou seja, a Covid-19 ela continua em plena expansão no país, e por enquanto o controle ainda não é efetivo ainda sobre a doença. Apesar disso, boa parte do país ainda tem um grande índice de circulação de rua, como já foi dito, existe uma boa parte da população que trabalha de maneira informal, e a coisa tem sido bastante complexa relacionada a isso. Tem uma última notícia que eu esqueci de citar. O Obrador ele anunciou que vai visitar os Estados Unidos dentro de algumas semanas para poder discutir com o presidente Trump alguns termos do TEMEC, que é o novo acordo de livre comércio entre Estados Unidos, México e Canadá, que foi acordado entre o final do ano passado e início desse ano. Lembrando que o Obrador também ele tem tido também alguns conflitos também com o Trump relacionados a questões geopolíticas regionais. O Obrador ele tem tido uma posição bastante firme em relação à Venezuela, ele deu asilo a Evo Morales e anunciou agora, né, recentemente, que vai vender gasolina também para Cuba, mediante a questão do bloqueio, né? Lembrando que o México e Cuba têm uma relação histórica, né? O México foi um dos primeiros países a reconhecer Cuba e inclusive, um dos países com mais longa data de relações junto a Cuba. E isso tem gerado, né, um conflito muito grande com os Estados Unidos. Isso gera há muito tempo e isso continua a gerar. Indo para uma outra região também conflituosa na América Latina,
eu vou para o Equador, que é importante colocar que o Equador tá tendo uma série de lutas sociais que a gente pouco está vendo na mídia. Essa semana teve manifestação de médicos, teve manifestação de professores, quase que diariamente, né? A capital do Equador, Quito, virou praticamente um acampamento militar, né? Polícias militares, forças do exército têm acampado juntamente à capital e têm reprimido todo tipo de manifestação que tem sido feito na capital. Lembrando que uma das principais empresas equatorianas aéreas fez uma série de demissões de funcionários de acordo justamente já com algumas previsões da lei humanitária que o presidente Lenin Moreno ele está buscando justamente articulando para poder aprovar, que essa lei já foi aprovada, mas está tendo algumas emendas e alguma discussão ainda. E aí uma série de funcionários, né, de uma empresa aérea chamada TAMI foram demitidos, e eles também participaram de uma série de protestos também na capital equatoriana, justamente por causa dessas questões de demissões, que muitos deles não foram pagos. E aí, de acordo com uma legislação que estaria entrando em vigor, eles não necessariamente precisariam ter pago todo o salário e poderiam ter um retroativo que pagasse metade das horas trabalhadas. Aí tem uma série de intersecções do ponto de vista legislativo que são interpostas, né, para poder violar uma série de direitos trabalhistas. E aí, né, no Equador ainda também é importante falar que o presidente Rafael Correa, essa semana, ele denunciou uma perseguição política, tanto a ele quanto ao seu movimento, partido, o seu partido, que é o Partido Movimento de Revolução Cidadana, que tende a participar das eleições presidenciais no ano que vem. Lembrando que esse é o último ano de mandato do presidente Lenin Moreno. E o presidente Lenin Moreno, ele tem buscado justamente não só melhorar a imagem, né, como saiu, né, uma campanha midiática, saiu uma notícia falando relacionando, né, uma compra de uma empresa para poder melhorar a sua imagem em Miami, nos Estados Unidos, na semana passada, que gerou uma grande onda de críticas, né, no país. E aí o Lenin Moreno ele tem justamente construído instrumentos para poder impedir Rafael Correa de participar das eleições. Existem uma série de investigações por parte da Justiça contra o ex-presidente Rafael Correa, relacionadas a alguns casos de corrupção, que são acusações que são feitas ao ex-presidente, mas que até o momento não encontraram nenhuma prova judicial. E inclusive ele fez alusão justamente ao processo que aconteceu contra o Lula aqui no Brasil. Ele colocou que querem perseguir a mim, assim como perseguiram a Lula no Brasil. E o Rafael Correa, uma das figuras políticas mais importantes da América Latina. Inclusive ele coloca isso, ele esteve à frente aí na América Latina de um movimento para poder libertar o Lula, né? E ele foi um dos grandes defensores desse movimento. E o Rafael Correa, ele tem buscado justamente denunciar essas tentativas que envolveram essa semana também o movimento de Revolução Cidadana, que postula, ele já tem presença no parlamento, né? Ele tem 29 parlamentares dentro da Assembleia Nacional do Equador, e ele tem buscado também uma articulação também política dentro do Equador para que ele possa vir a conseguir construir, né, uma plataforma política para no ano que vem disputar a presidência do país. Bom, saindo do Equador e indo para um outro país, eu vou agora para o Peru. É importante colocar que o Peru, essa semana, ele estendeu seu estado de emergência até o dia 31 de julho, e aí é importante colocar isso porque o Peru, algumas regiões do Peru, segundo informações do governo peruano, já tem conseguido iniciar a dobra da curva. Ainda não é a curva, mas é o início da dobra da curva da Covid-19, segundo o governo peruano. E aí, nesse sentido, o governo peruano ele buscará manter até o dia 31 de julho as medidas de quarentena em diversas regiões do país. Essas medidas, elas não valem para todas as regiões do país, elas valem somente para algumas. Entre as regiões que não vai valer essa medida está a capital do país, que é Lima,
segundo o governo peruano, a capital do país já está passando por um processo de diminuição do número de infecções, conseguiu estabilizar, mas alguns especialistas e alguns cientistas dizem que isso ainda não é o suficiente para poder liberar parte de atividades, tanto sociais como encontros. É claro, bom, isso ainda não está previsto no plano de abertura do governo peruano, mas tem se vislumbrado para que a partir de agosto isso seja possível. A partir de agosto não, para que a partir dos próximos dias isso seja possível. Isso tem sido discutido de acordo também com as lideranças regionais do país. Algumas regiões como Huanápolis, Arequipa, Loreto ainda não vão liberar, ainda circulação, vão manter o chamado lockdown, né, a chamada restrição, né, o bloqueio, né, de saída de rua, as pessoas não vão poder sair, só que, a não ser para atividades essenciais, que eles colocam lá, atividades essenciais, uma série de atividades essenciais, e que coloca, né, a situação do Peru aí numa situação de risco, né, porque a gente tem falado aí do risco de uma segunda onda, né, a nível mundial, e aí o Peru ele tem buscado, né, relaxar algumas medidas. Existe uma série de pressões em cima de vários governos, né, mundiais, principalmente na América Latina, pela flexibilização das medidas de quarentena, o que tem gerado, né, a possibilidade de uma segunda onda no país. A gente já vê isso em alguma medida se refletindo, principalmente porque tem muitos casos de infecção, alguns casos de infecção, principalmente em algumas cidades no interior do país, do Peru, são infecções recentes, ou seja, a Covid ainda não está completamente contida, então existe uma série de situações ainda no Peru. O Peru ele faz uma quantidade de testes considerável, só que isso ainda não é o suficiente ainda dentro daquelas 6, né, resoluções que existem feita pela OMS para poder você liberar uma determinada cidade para circulação. E aí é importante colocar isso, porque isso é uma discussão que acontece em um momento também onde uma série de governos na América Latina também discutem liberar, né, flexibilizar medidas, né? E onde também existe uma série de infecções também ocorrendo também nas regiões amazônicas, tanto do Brasil quanto da Bolívia, da Bolívia e da Colômbia, que estão ali circundando o próprio Peru. Portanto, o Peru ele está em um alto risco também de possuir um grande número de infecções, apesar desse número de crescimento de infecções hoje não ser tão grande quanto, por exemplo, no Chile. Como o Aurélio estava falando, as infecções no Chile estão sendo tão grandes que dentro das próximas semanas, elas podem inclusive passar o Peru em número de casos. E aí, assim eu termino o giro pela América Latina. Muito obrigado, professor Eden. Coloquei rapidamente aí o quadro para vermos os números aí do Chile e do Peru. O Peru vem com 272.364 casos e o Chile 267.766. Lembrando que os dois países, né, possuem um número aí baixo de testagem, o que pode nos dizer que o número real de infectados é muito mais alto do que a gente vê aí, como no caso do Brasil também. Bom, vamos passar para os Estados Unidos, que teve uma semana extremamente movimentada, tanto por sua atuação a nível internacional como do ponto de vista interno. E, antes de tudo, pedir a todos que nos acompanham, que nos sigam no Instagram, @cotidiano_news, no Twitter, @cotidiano_news, e que deixem um like e a nossa página aí do Facebook, quem ainda não acompanha, facebook.com/cotidiano news. Professor Aurélio Fernandes. A semana nos Estados Unidos começou, né, com as consequências aí, as repercussões do comício do Trump em Tulsa. Era um comício já tinha um questionamento muito grande, apesar de ser
né, um dos redutos republicanos nos Estados Unidos. Existe na história da luta antirracista nos Estados Unidos, o conhecido massacre de Tulsa, né? Era uma região em que os negros tinham conseguido se desenvolver economicamente, comunidades de negros com empresas, com lojas e tudo mais, e entre a noite de 31 de maio e 1º de junho de 21, supremacistas brancos, né, racistas, usaram como desculpa um chamado para linchar um homem negro que eles acusavam de ter agredido sexualmente uma mulher branca. Isso ficou comprovado que isso não existiu, e morreram cerca de 300 pessoas negras, né, fruto dessa violência. E o Trump, com a sua sensibilidade cavalar, resolve fazer o seu primeiro comício em Tulsa, achando que ele iria fazer um comício extremamente significativo. E, para sua surpresa, o comparecimento foi muito aquém das expectativas. Agora, o que não se sabia, e que aí virou motivo de troça, de brincadeira, de gozação, né, nas redes sociais, é que um grupo de adolescentes, né, atuando nas redes sociais, fãs do K-pop, que é um estilo musical de banda sul-coreana, e também fãs daquela rede social TikTok, que é uma rede recente, eles tiveram um papel importante no esvaziamento do comício do Trump, porque eles se inscreveram aos milhares no comício previamente, porque havia, né, uma inscrição prévia no comício, as pessoas tinham que assinar um documento dizendo que, né, aceitavam participar, mesmo sabendo da Covid, para evitar processos posteriores, enfim. Eles simplesmente fizeram uma série de inscrições, milhares de inscrições, não comentaram isso nas redes sociais, e apenas depois que foi constatado que o comício não chegou a 10 mil pessoas, que haviam várias áreas, né, 100 pessoas dentro do pavilhão e tudo mais, lugares vazios, e os organizadores do evento alegando que as pessoas tinham sido impedidas de chegar por causa dos manifestantes em torno, né, do pavilhão. Isso foi desmentido por essa garotada que botou lá: olha, nós fomos os responsáveis pelo esvaziamento, por isso. Colocaram no Twitter, né, e tuitaram declarando vitória, que eles conseguiram derrotar o Trump, dar uma lição ao Trump. E teve uma repercussão muito grande, foi uma semana sombria, né, para o Trump. Enfim, ele saiu dali, foi para o Arizona, chega no Arizona, aumentou enormemente em todos esses estados republicanos a expansão da Covid. Essa semana o John Biden abriu 10 pontos de diferença, né, nas pesquisas eleitorais. Enfim, se tentou fim uma flexibilização na quarentena, abrindo bares, igrejas, e isso acabou gerando, se não a segunda onda, mais um aumento enorme, né, da infecção pela Covid. Um aumento, como diz o Fauci, que é um dos especialistas americanos, dizendo que o vírus não está sob controle, que houve um aumento perturbador. Ele é o principal especialista em doenças infecciosas do país, né, inclusive questionou a avaliação otimista do Trump, né, dizendo que não teria problema, que os Estados Unidos está saindo da pandemia, né, e demonstrando que isso não é verdade, né. Vários estados aí estão aumentando o número de infecções: Arizona, Texas, Califórnia, uma quantidade enorme de casos diários. Só na última quarta-feira, em um dia, as autoridades de saúde pública dos Estados Unidos registraram quase 40 mil novos casos, né? Em Houston, as unidades de terapia estão ficando sem camas disponíveis, o prefeito declarou isso, ou seja, uma situação muito difícil, né? O CDC, o Centro de Controle de Doença norte-americano, diz que milhões mais podem ter o coronavírus, e no meio desse contexto, Texas suspendeu a reabertura,
né? O governo está estimando que 20 milhões de americanos foram infectados, num número significativamente maior que o número oficial de casos. Enfim, uma situação extremamente difícil, ao mesmo tempo que você vê, né, a dificuldade para tratamento, a dificuldade. Enquanto eu dei a notícia quando nós estávamos no giro pela Ásia, eu falei da questão de 95%, né, dos chineses têm o seu plano de saúde cobrindo, né, a sua necessidade de saúde. Nos Estados Unidos, o Michael Flor, de 70 anos, termina o tratamento, consegue enfrentar o Covid, sofre e termina. Quando sai, ele está devendo 1,1 milhão de dólares pelo seu tratamento. Quer dizer, mais de 1/4 milhão de americanos foram hospitalizados pelos vírus. Vocês imaginem o resultado econômico disso aí, a quantidade de contas, quanto que eles vão ter que pagar e quantos não vão ficar arruinados no meio de uma pandemia, de uma crise econômica, né, que, apesar das iniciativas do governo, né, de ajuda federal e tudo mais, que o governo inicialmente implementou e que limitou o aumento da pobreza, isso não resolveu a situação. Tem estudos alertando que a suspensão, né, dessa ajuda, que eles estão dizendo que no próximo mês, o Trump tem dito que no próximo mês os americanos não vão precisar mais, eu comentei sobre isso semana passada, as famílias de baixa renda vão voltar a ter dificuldades muito grandes, né, vai piorar a situação econômica, né, dos Estados Unidos. E daí dá para entender o porquê dos 10 pontos à frente aí do Biden em relação ao Trump, inclusive também o crescimento, né, o fortalecimento dos democratas. Vocês terem uma ideia, né, nas primárias democratas em Nova York, a Alexandria Ocasio-Cortez derrotou, dentro dos democratas, por 70% dos votos, a Michelle Caruso Cabrera, uma pessoa apoiada pela Goldman Sachs, pelos grandes empresários de Wall Street. É uma votação brutal, 70% dos votos. Então, né, demonstra um crescimento desses setores, né, social-democratas, né, que dentro do Partido Democrata, ou seja, é uma situação do país que está levando, né, ao descontentamento. Isso acaba se exprimindo minimamente no campo eleitoral, apesar de eu já ter feito a avaliação, já ter colocado aqui, que eu não consigo ver, né, a ordem institucional americana sendo permeável pelas contradições de classe, pelas contradições que estão acontecendo hoje nos Estados Unidos. É exatamente esse o grande nó, né, dos Estados Unidos. A gente fica em dúvida o que vai acontecer, né, a partir disso aí. Um outro escândalo que teve essa semana lá, mais um escândalo do Trump, é que ele teve ingerência, ele pressionou, né, em processos judiciais para garantir que o Timothy Sear, que era procurador do Distrito de Colômbia, né, cedesse a pressões por medo do presidente e liberasse o Roger Stone, né, para não sofrer os processos judiciais. O Roger Stone é um estrategista político, aliado de longa duração do presidente Donald Trump. Ele foi condenado a 3 anos e 4 meses de prisão após ter sido considerado culpado por diversos crimes, incluindo de obstrução da justiça e mentir para o Congresso. Ele se autodeclara como um trapaceiro sujo, ou seja, bem ao nível, né, do Donald Trump, que também, essa semana, né, anunciou uma ordem executiva para proteger os monumentos dos Estados Unidos. Nós vimos na semana passada, na semana anterior, no mundo inteiro, né, uma quantidade enorme de manifestações que destruíam monumentos racistas, fascistas, enfim, monumentos de pessoas vinculadas ao tráfico negreiro, mas, né, a perseguição aos indígenas,
E o presidente dos Estados Unidos prometeu longas penas de prisão por esses atos ilegais contra as propriedades do país. Ele colocou no Twitter que ele teve o privilégio de assinar uma ordem muito forte que protege monumentos de memórias e estátuas americanos. Está gerando toda uma discussão no meio, inclusive no meio acadêmico, quer dizer, uma discussão no sentido de que essas estátuas deveriam ser levadas para dentro de museus, deveriam ser contextualizadas, né, e não meramente destruídas, inclusive para manter a memória, para manter a crítica a essas personagens e tudo mais. Mas essa é uma discussão aí que está havendo, mas o interesse, obviamente, do Trump não é resolver essa situação no sentido de preservar a memória. Na realidade, ele quer preservar todos os valores supremacistas brancos, racistas, né, antipopulares, né, que marcam a sua trajetória política. Então, em linhas gerais, esse aí é o giro pela semana aí na América do Norte. Eu acho que o mais interessante mesmo foi a garotada aí ter desmoralizado o comício do Trump, ter transformado o comício do Trump numa derrota brutal. Isso teve uma repercussão muito grande. Sem dúvida. No mínimo engraçado, né? Mas engraçado não para o Trump, né? Exato. Para ele foi uma piada de mau gosto. Professor Éden. Bom, eu trago duas notícias extremamente importantes, sendo a primeira delas é que a investigação aberta contra o Biden em Kiev, ela permanece, caso Biden e Poroshenko, ela permanece. Para quem não sabe, eu falo de uma série de áudios que foram liberadas há aproximadamente algumas semanas por um deputado ucraniano chamado Andriy Derkach, que denunciavam justamente a pressão por parte de Biden sobre o então presidente ucraniano em 2016, Petro Poroshenko, para poder paralisar as investigações contra o filho dele, Hunter Biden. E aí eu queria trazer, tem uma informação nova em relação a isso, que eu acho importante, que as investigações prosseguiram, e colocou-se inclusive que sobre a empresa Burisma, que era a empresa que o filho do presidente Biden, ele é associado. Essa empresa, ela teria sido justamente vendida em 2014 mediante um processo extremamente fraudulento. Colocou-se, inclusive, os áudios divulgados essa semana pelo deputado da Rada Ucraniana, deputado Andriy Derkach. Eles comprovam justamente que a justiça ucraniana havia um dos sócios, né, da empresa Burisma, lembrando que são dois sócios que existem. Um se chama Kulik, sócios fundadores da empresa Burisma. Um se chama Kulik, o outro se chama Mykola Zlochevsky, que eram dois conhecidos oligarcas ucranianos em 2014. Um desses sócios, o Kulik, ele recebeu um valor de dinheiro, porque ele estava sendo investigado por casos de corrupção. Ele recebeu um valor em dinheiro justamente para poder denunciar uma série de casos de corrupção em sua própria empresa, para que ela pudesse ser vendida para o filho do então vice-presidente Joe Biden em 2014. Seriam aproximadamente 3,4 bilhões de dólares que teriam sido oferecidos ao então empresário cofundador da empresa. E aí o caso teria sido evoluído até um tal ponto onde tanto o oligarca fundador da empresa, Mykola Zlochevsky, teve que sair do país, quanto a empresa passou para o controle então do filho do Biden, Hunter Biden. Importante colocar sobre essa situação também uma outra questão relacionada também ao Biden, que se relaciona ao Biden de maneira indireta. Ontem o Congresso, né, em Washington, aprovou uma lei que constituía o 51º estado da Federação dos Estados Unidos, que seria o estado de Washington, que seria o distrito de Washington. Washington passaria a se emancipar, portanto, e
se tornaria mais uma unidade federativa, o 51º estado dos Estados Unidos. A princípio, isso pode parecer um pouco curioso, né? Isso acontecer às vésperas do cenário eleitoral, mas isso também indica uma questão muito importante, porque como a eleição nos Estados Unidos se dá de maneira distrital, colegiada, né? Tem um colegiado, né, eleitoral, a eleição dos Estados Unidos ela não ocorre, a contagem de votos ela não ocorre por cabeça, mas sim de uma maneira, de uma contagem, ela ocorre por cabeça, mas ela é uma contagem, uma votação distrital, né, diferenciada, né? Cada colegiado ele conta uma espécie de um ponto para a disputa presidencial na hora da contagem, e aí a criação desse 51º estado, ela traria uma soma de contagem de votos completamente diferente na hora da eleição para o presidente nos Estados Unidos. Então, essa mudança, né, que foi a criação desse 51º estado, ela é algo extremamente significativo do ponto de vista eleitoral, principalmente porque não se sabe, não se tem uma definição, né, de como é que vai ser a eleição dos Estados Unidos. O Aurélio estava colocando aí a vantagem, por exemplo, de 10 pontos que tem o Biden. Essa vantagem de 10 pontos, ela é uma vantagem que ela é contada a partir de determinados meios de pesquisa que em 2016 também apontavam também, aí eu coloco também uma importância, né, da gente analisar isso, que em 2016 também apontavam uma vantagem da Hillary sobre o Trump. Então, é importante a gente colocar, porque existem, né, determinadas medidas e determinados mecanismos, instrumentos que estão sendo mobilizados nos Estados Unidos, institucionais ou não, para poder inviabilizar uma derrota dos democratas nas eleições. Isso pode parecer para alguns, né, meio esquisito, meio estranho, mas isso aí é uma movimentação institucional que está sendo feita, né, dentro dos Estados Unidos. O próprio Trump ele está de olho nisso, ele sabe disso. E assim, o cenário, né, tem evoluído, né, tem entrado numa escalada, né, numa determinada escalada. E aí é importante colocar que, por exemplo, a aprovação, né, da criação do 51º estado nos Estados Unidos, ela não seria possível sem o apoio de uma fração do Partido Republicano. E aí eu estou colocando isso porque alguns republicanos apoiaram essa lei, então isso indica de uma maneira clara que existe uma divisão entre os republicanos que já vinha se desenhando já nas últimas semanas e que coloca aí mais um verniz aí, mais lenha nessa fogueira aí que a gente tem observando, que é esse processo eleitoral nos Estados Unidos. Enfrentamentos de rua nos Estados Unidos também têm sido registrados. Na cidade de Portland, onde se tentou estabelecer uma nova comuna, uma nova zona autônoma, se registrou enfrentamentos entre a população, a polícia e algumas milícias supremacistas brancas essa semana. Alguns repórteres têm sido agredidos em algumas dessas manifestações de rua, tanto por parte das milícias supremacistas quanto por parte mesmo da população em geral também, que tem saído das ruas nos Estados Unidos. Portanto, a situação de enfrentamento, de polarização, ela tem sido muito grande dentro do território dos Estados Unidos e que tem gerado aí uma instabilidade política geral cada vez maior, inclusive que se acirra dentro do processo eleitoral. O Aurélio colocou essa questão do K-pop e também colocou a questão também do crescimento do Covid nas regiões republicanas. É importante colocar, né, que isso pode representar um duro golpe, né, dentro do processo eleitoral para o Trump, porque esses principais redrutos do Trump, ao começarem a ser atingidos pela Covid-19, podem atingir os próprios índices de intenção de voto também dos próprios republicanos em relação a Trump. Mas como o Trump também ele é um candidato que tem se imposto também como uma pessoa que é do Partido Republicano, mas ele é um outsider, ele é um pouco mais independente, isso também pode acabar angariando ainda cada vez mais o apoio, né, dessas parcelas da população que são mais radicalizadas, supremacistas brancas, que querem, né, impor uma situação de terror nos Estados Unidos, né? Basicamente isso que eu tenho a comentar sobre os Estados Unidos essa semana. O resto o Aurélio colocou aí e a gente vai acompanhando aí o desenrolado que for acontecer.
Muito obrigado, professor Eden. Só para finalizar aqui, essa semana também nos Estados Unidos teve uma votação importante, que a Câmara dos Deputados aprovou a reforma da questão policial. Notícia está lá no cotidiano.org. E é interessante dizer que os democratas aí obtiveram uma maioria, mas não tão ampla. A votação terminou em 236 a 181, ou seja, é um indício que os republicanos possivelmente não vão deixar passar essa lei no Senado, o que segue essa linha de repressão que vem adotando o Donald Trump e esse discurso contrário às manifestações, como vocês já comentaram, na questão da destruição das estátuas e tudo isso. E é importante dizer que essa lei, chamada de Lei George Floyd, tem por objetivo, um dos aspectos, proibir a técnica de sufocamento usada pelos policiais, que levou ao assassinato do Floyd, e também tem por objetivo tirar um pouco dessa certa imunidade, dessa imunidade quase que total que tem a polícia dos Estados Unidos quando comete crimes no exercício de sua profissão. Encerramos por aqui hoje a nossa live. Muito obrigado a todos que nos acompanharam. Lembrando que no próximo sábado, a partir das 16 horas, estaremos de volta com o Pelo Mundo, nosso programa de análise das principais notícias da semana. Lembrando e pedindo a todos que nos acompanhem nas redes sociais, Instagram, @cotidiano_notícia, _news, Twitter, cotidiano, @cotidiano_news, e que deixe o like na nossa página facebook.com/cotidiano news. Obrigado a todos, que tenham uma ótima semana.